começar o nosso bate-papo com um desafio e eu não aceito que vocês se esquivem dele. Por quê? Porque somos pessoas extremamente corajosas e nós aceitamos todo tipo de desafio. Então, vocês manterão seus microfones desligados. No entanto, na contagem de 3, todo mundo vai ligar as câmeras apenas por 10 segundos, para que eu possa ver a carinha de vocês nesse instante, e eu permito que vocês fechem a câmera de novo, ok? 1, 2, 3, já! Câmeras ligadas, pessoal, rapidinho. Ai, meu Deus, que delícia! Beijo, saudade de todo mundo, meu Deus! Que delícia, obrigada, pessoal, puxa vida! Bom, eu quero começar dizendo que o meu coração aqui, se tivesse um medidor, ele teria ido, tipo, não sei, 100 e muitas batidas, que meu cabelo, eu vi a Adriele mexendo no cabelo e falei, cabelo, meu coração disparou pra caramba, vocês não fazem ideia da saudade que eu tô de vocês, a saudade da gente estar junto, da gente poder se ver, se falar. Quero agradecer a participação de cada um. Estou vendo que até o professor Charles tirou um tempo lá, diretor de Arcos, para poder assistir a gente. Aos servidores que estão aqui nesse momento, eu agradeço de coração. E a cada um de vocês, estudantes, que me alegraram mais do que qualquer outra coisa, ter visto a carinha de vocês. Juro que a emoção é que, se vocês pudessem ver, as mãos chegam a ficar geladas. Obrigada de coração por ter feito isso. Eu sei que a gente tem uma certa resistência, né, de estar abrindo as nossas câmeras aí, e eu quero falar um pouquinho disso hoje. Mas então, né, deixa eu respirar aqui para a gente poder começar. Eu acho que não precisa nem eu dizer o quão feliz eu estou, né, de ter recebido essa tarefa de falar sobre um tema que é tão delicado e que é tão importante, e que está tão imbricado com as disciplinas, né, que eu conduzo com vocês. Desde o curso técnico integrado, na modalidade subsequente, as engenharias, né, a tecnologia, ela está aí junto conosco, em todo momento, e especialmente nas disciplinas que eu conduzo. Então, eu me senti extremamente honrada quando, pela primeira vez, a professora Ranucci comentou comigo se era possível que a gente fizesse um trabalho nesse sentido, que a gente pudesse falar sobre isso, né? E daí para frente, junto com a Ana Laura, junto com os outros servidores, né, e conversando com alguns de vocês aí via WhatsApp, eu fui, né, construindo esse momento que eu espero que seja muito produtivo. Eu gostaria que esse momento nosso tivesse muito mais uma característica de um bate-papo, né, um bate-papo recheado de muita responsabilidade, mas recheado também de muita saudade, de muito carinho, e vocês, em qualquer tempo, podem interromper a minha fala para que vocês possam questionar, acrescentar, né, corroborar da maneira que vocês preferirem. Eu criei um cronograma aqui de fala, não é um tempo grande, porque, na verdade, eu pensei o seguinte, eu vou expor o assunto, vou tratar das mazelas mais delicadas que ele possui, e depois, então, a gente abre para a gente bater um papo, porque eu acho que é um momento, inclusive, da gente exercitar as coisas que a gente vai discutir nesse nosso momento e matar um pouco da saudade, né, que está judiando da gente. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês tenham a oportunidade de ir assistindo as coisas que eu vou dizer. Como vai fechar para mim o chat, né, que eu vou ficar com a tela inteira aqui, qualquer momento que vocês quiserem acessar para poder perguntar alguma coisa, contribuir, vocês fiquem à vontade, liguem o microfone, eu ouço vocês, a gente faz uma pausa e discute, antes de passar para frente, tá bom? Ou, se vocês também quiserem aguardar até o final, também estejam à vontade, vai ser um bate-papo muito tranquilo, e eu espero que vocês gostem muito. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí eu vou pedir para vocês me dizerem se todo mundo consegue ver, e se está todo mundo me ouvindo direitinho.
Aí alguém, por favor, me diga se consegue ver o slide na tela e se me ouve. Cyberbullying. Exato, exato. Beleza, então, e todo mundo me ouve bem? Sim? Beleza. Então, olha só. Pessoal, cyberbullying é um tema que recentemente tem sido utilizado e adaptado de um termo que a gente já conhece, né? E que é um termo, assim, carregado de muita tristeza, chamado bullying, né? Então, eu tomei a liberdade de colocar aí embaixo, ó, nem eu e nem você temos esse direito, né? A gente tem ouvido aí nos últimos anos, né, o quanto ficou conhecido por todos a questão do bullying, principalmente no ambiente escolar, né, o que é tão controverso, porque espera-se que as pessoas que ali estão envolvidas sejam pessoas que de fato querem afinar o seu processo educacional, que de fato querem se desenvolver intelectualmente, pessoalmente, profissionalmente, e, no entanto, esse ambiente acaba sendo palco de uma prática muito triste, que é a prática do bullying, né? Que é quando as pessoas se agridem de formas muito variadas, né? Através de palavras, de atos, de brincadeiras, né? E aí, não obstante a isso, surge, nessa época em que a gente utiliza a tecnologia da informação e da comunicação como nossa ferramenta de estudo, de trabalho, de interação familiar, surge uma nova modalidade de bullying, o chamado cyberbullying. Então, quando ele ganha essa nomenclatura, né, quando é atrelado a ele essa questão do cyber, é justamente para poder lembrar a gente desse universo tecnológico que a gente vive, né? E aí, o que acontece? A forma de tratamento violenta e ofensiva, ela ganha uma nova roupagem, porque além de tudo que acontecia antes, a gente ainda tem que dar conta com as brincadeiras que às vezes são feitas, né? Os perfis fakes que me deixam muito tristes, porque as pessoas se escondem atrás de uma falsidade ideológica, né? Porque é assim que é conhecido dentro da Constituição, e a partir daí começam a agredir outras pessoas. É um fato tão triste quanto o próprio bullying, né? Então, o que acontece? Se a gente for observar dentro desse universo de nomenclaturas, de definições, a gente vai ter um monte de textos que vão dizer a mesma coisa, né? Que o cyberbullying corresponde ao quê? A um tipo de agressão virtual. Aquela agressão que é feita através da tecnologia computacional. E ela acontece de maneiras muito variadas, porque ela acontece através de uma sala de bate-papo e reunião, como a gente está tendo agora, mas ela acontece via WhatsApp, Facebook, Instagram, toda plataforma de rede social permite, né? Aí depois, daqui a pouco, a gente fala disso, até quando que a gente usa essas permissões. Essas plataformas, esses espaços virtuais, eles acabam permitindo que o cyberbullying aconteça. Então, quem precisa fazer a contenção disso somos nós, né? Nós que somos pessoas extremamente inteligentes, dotadas de sentimentos muito bacanas e que precisamos a todo tempo estar nos policiando, né? A minha mãe, quando eu era criança, tem tempo, né? Faz tempo que eu era criança, mas quando eu era criança, ela ensinava para mim e para o meu irmão que ética é a prática de fazer alguma coisa certa, mesmo quando outra pessoa não estivesse nos vendo, né? A gente tinha dificuldade até para entender, mas com o tempo isso fica tão claro. E aí, quando a gente vem tratar de cyberbullying, é o que eu venho pedir aqui para essa nossa equipe, mas que não fique só entre nós, né? Que a gente consiga espalhar essas informações do diga não ao cyberbullying, do não pratique o cyberbullying, que a gente consiga esparramar isso para todas as pessoas do nosso entorno. Porque hoje, né, neste momento de pandemia que o mundo se encontra, né, é através
das tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TICs, é através delas que nós podemos nos encontrar, né? Esse momento nosso aqui, ele é um momento único. E como nós não podemos nos ver fisicamente, né, frente a frente, que é o que eu mais tenho sentido falta, então a gente utiliza desses meios tecnológicos para se encontrar. E aí, então, o quanto isso é inconcebível, né? O quanto é inconcebível você nós utilizarmos um ambiente desse, que é o que nos está sobrando para os nossos encontros, sejam eles a título de carinho, sejam eles a títulos profissionais, temos uma reunião, uma apresentação de TCC, de estágio, temos uma aula. Então, independente do motivo que nos traz nesse espaço, ele requer o mesmo respeito do que aquele que nos levava a estar juntos fisicamente. Então, diante disso, eu trouxe uns recortes para a gente ir pensando, né, botando o nosso tico e teco aí para funcionar, de a quantas anda essa situação do cyberbullying, principalmente no nosso país. Então, quando a gente pega aí algumas fontes de pesquisa, né, como eu trago aí para nós a EBC, trago também a Ipsos, que é uma rede de pesquisa muito interessante francesa, né, que pesquisa todo tipo de assunto, olha o tanto que é triste o que nos é trazido. O Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying no mundo, segundo pesquisa. Na pesquisa do lado de cá, né, da Ipsos, diz que a cada 4 adultos, somente um conhece o que é cyberbullying. Os outros 3 nem ouviram falar. Nós vamos falar disso agora mesmo, porque eu preciso da ajuda, principalmente dos pais e dos responsáveis, de vocês, que são estudantes menores de 18 anos e que estão com toda essa ferramenta em mãos e precisam fazer uso dela. A Ipsos ainda traz que 17% dos pais relatam que os filhos sofreram cyberbullying. E ainda a ABEP, né, que é a Associação Brasileira de Pesquisa, de ensino, enfim, de experiência, e tem várias nomenclaturas, ela ainda diz que tem uma das suas pesquisas que revela o avanço do cyberbullying. Pessoal, não está longe da gente imaginar isso, né? Se a ferramenta que a gente tem agora é esta, baseada em tecnologia computacional, tecnologia de informação e comunicação, talvez aqui no nosso país as redes nunca tivessem sido tão usadas como tem sido agora. Né? Jamais a gente precisou de tanto acesso tecnológico, de tanto acesso à internet, porque nós ainda não tínhamos nos deparado com uma situação como a de agora. Eu ainda reclamava com o provedor de internet aqui de casa na semana passada, porque aqui em casa eu tenho a Esther, de 7 aninhos, que tem uma demanda considerável de aulas ao vivo todos os dias, e tem a mim, né, que usa a internet o tempo todo, porque estou cuidando das coisas nossas, né, do campus, da extensão, enfim. Então, a nossa internet não tem dado conta. E aí, quando eu conversava com o pessoal, né, do provedor, eles me disseram assim, Estela, a cidade não está dando conta. Na verdade, o que está acontecendo? A gente teve que baixar um pouco a qualidade da nossa banda de transmissão para que a gente possa repor fibra na cidade inteira e dar conta da demanda. Porque aí eu transfiro esse pensamento para vocês. Quantas pessoas em suas casas fazem o uso da internet, principalmente agora em épocas de pandemia? E aí, quando a Ipsos fala que 17% dos pais relatam que os filhos sofreram cyberbullying, essa pesquisa, essa terceira pesquisa que eu mostro aí na tela, essa, né, ela vem dizer para a gente da atenção que é necessária, principalmente junto aos adolescentes. Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de investida nesse sentido, né, do cyberbullying. No entanto, quando se tem uma criança, como eu tenho a Esther aqui em casa,
automaticamente eu preciso estar do lado dela, para que ela execute as tarefas. Ela é uma criança em fase de alfabetização, então não é toda palavra que ela lê sozinha. Tem muita coisa que ela lê e interpreta de forma diferente, então automaticamente há uma participação de um adulto nesses momentos infantis dessas aulas ao vivo dessas crianças. No entanto, é dado a vocês, né, adolescentes que estão aí me ouvindo, do nosso curso técnico em edificações integrado ao ensino médio, é dada a vocês uma responsabilidade de, na maioria das vezes, conduzirem os seus acessos sozinhos. Sozinhos porque acredita-se que vocês já tenham idade e condições para isso, e porque na maioria das vezes não há o responsável, o pai, a mãe, o irmão, alguém que possa ajudar naquele processo, porque a maioria dessas pessoas estão trabalhando, seja de forma física, no método convencional, né, com algumas restrições, ou seja ainda de forma remota. Então, essa pesquisa que mostra esses 17% dos pais que relatam, ela é especificamente feita com estudantes que vão dos 13 até os 18 anos, que é justamente a faixa que vocês se encontram. São estudantes que têm esse aporte tecnológico nas mãos e que acabam passando boa parte do tempo sozinhos, porque os seus responsáveis não estão por perto e também porque é dada a vocês essa condição de acesso. Então, quando eu fiz o estudo, né, desses temas que são todos recentes, que estão sendo trazidos aí, né, que eu estou trazendo para vocês, eu me preocupei muito com essa situação, porque, de fato, isso é uma situação gritante e que nós precisamos dar conta dela. De uma vez só, a gente não consegue. Mas se a gente faz aquela corrente do bem, as nossas chances vão aumentando cada vez mais. Então, se eu faço esse momento aqui com vocês, que quando eu iniciei a apresentação, nós éramos 65 pessoas na sala. Se nós, 65, contarmos pelo menos para mais uma pessoa do que foi visto aqui, nós teremos dobrado esse número. Se em casa eu conto para quem mora comigo desse tema que a gente está tratando agora, eu atinjo um número ainda maior. E se a gente vai fazendo isso ao longo dos dias, ao longo das nossas redes sociais, a partir delas e através delas, a gente consegue proteger e conscientizar as pessoas que estão à nossa volta e até mais distante de nós do que nos acomete no momento. E de todas as coisas que nós podemos fazer para nos ver livre dessa praga, chamada cyberbullying. O que é o bullying cibernético? Que é esse que a gente tanto fala, né? Que nós estamos aqui pensando nele e discutindo a respeito. Puxa vida, ele é todo e qualquer tipo de brincadeira, de manifestação ou qualquer outra coisa que venha a ser de alguma forma agressiva para quem está recebendo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: quando nós estamos frente a frente, quando nós temos a oportunidade de nos olhar, de nos tocar, de estarmos juntos, a gente ainda consegue filtrar um pouco daquilo que nos é trazido. Né? Tô com vocês lá no ambiente do divino, surge uma brincadeirinha, mas eu ouço o seu tom de voz, eu vejo a sua face, eu olho nos seus olhos e eu vejo até a leitura corporal que eu vejo de você. Qual é o movimento que vocês fizeram naquela hora, daquela brincadeira e tudo? Quando a gente utiliza a tecnologia da informação e da comunicação, você não está vendo a pessoa, porque na maioria das vezes, até pelo fato da gente querer otimizar a internet, né, a banda, a conexão, a gente acaba fechando o microfone, fechando a câmera. A partir de então, a gente não se vê, mas qualquer coisa que for dita ou escrita vai ser lida pelo grupo. E então qualquer manifestação ela pode se tornar muito desastrosa. Até mesmo a questão das carinhas, né? Os emojis que a gente utiliza, eles trazem um risco. Porque se ao vivo a gente já tem essa dificuldade, imagina quando a gente está por trás das câmeras. Né? Escrever um texto no e-mail já traz para a gente um desafio gigantesco, porque a pessoa que vai lê-lo, ela não está te vendo, ela não está sentindo o tom da sua voz, ela não consegue perceber nas entrelinhas qual é o sentimento que está carregado ali.
Então, esse cuidado que é dado a essas escritas, né, que a gente sempre utilizou em formato de comunicação, esse cuidado precisa ser redobrado agora, porque agora a gente trata de uma situação que nos afasta fisicamente, e nós ainda sabemos que isso perdura por um tempo, né? Não é uma coisa que a gente poderia estar aqui falando, olha, pessoal, nós estamos falando disso hoje, mas daqui a um mês estaremos todos juntos de novo em sala de aula. Quem dera que fosse isso. Então, esse cuidado é uma planta que a gente precisa regar todo dia, pessoal, e que ela vai crescer agora, principalmente porque nós estamos assumindo o ensino remoto emergencial. Então, se a gente já utilizava as redes sociais para os nossos contatos, né, para uma experimentação do estudo, né, para uma experimentação dessas tecnologias, agora ela é efetiva, né? A partir do dia 3, segunda-feira da semana que vem, nós nos encontraremos efetivamente através das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. Então, esse momento nosso, essa conversa, essa chamada de atenção que eu dou aqui em vocês, através desse momento que eu preparei com tanto carinho, é justamente para acender aqui ó, o nosso Tico e Teco, e a gente ter muito mais cuidado a partir de agora a utilizar a plataforma, seja ela qual for, seja através do seu telefone, seja ela através aqui do Meet, seja através do Moodle, que é o que a gente mais vai utilizar a partir da semana que vem, independente da TIC, o cuidado é o mesmo. E que cuidado é esse? É o cuidado de não praticar e não receber cyberbullying. Não só o cyber, mas qualquer tipo de bullying que se possa pensar. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo. É uma campanha que a Unicef fez no ano passado e é uma campanha que viralizou. Foi muito bacana. É um vídeo curto que nem voz ele tem, mas a mensagem consegue ser passada com bastante clareza. Observe, por favor. Olha essa frase. Quando você posta online, você posta para o mundo. É o que trazia aí no finalzinho da campanha, né? Nós temos inúmeras, principalmente nós que somos da TI, nós temos inúmeras alternativas de proteger os nossos maquinários, né? A gente pensa num antivírus para proteger a máquina, a gente pensa em senha para telefone, para poder proteger coisas que são mais secretas, né? No sentido, por exemplo, meu telefone tem um monte das provas que eu trabalho com vocês enquanto sala de aula. Eu possuo senhas de segurança para isso, porque é um telefone que vai na mão da Estherzinha todo o tempo. Imagina, se assim como ela mandou um dia assim no grupo do DA, boa tarde, meus esquepiradores. Imagina se ela pega lá, prova de programação, bum, manda para todo mundo, né? Então, assim, nós temos recursos de proteção aos nossos dados, mas às vezes parece que a gente esquece que nós precisamos ter recursos de proteção ao nosso semelhante.
Então, o que nos faz tão especiais são justamente as nossas diferenças. Imagina se fôssemos todos iguais. Que chatice que seria. Todo mundo a mesma cor de pele, mesma cor de olho, mesmo tipo de cabelo, formato da mão, não teria graça nenhuma. Só que essas diferenças que nos fazem tão especiais, elas não podem se tornar motivo de chacota em momento algum. Nem num momento de um bate-papo como esse que a gente está tendo, e nem tampouco num momento de aula, que é o momento em que a gente mais vai se encontrar a partir da semana que vem. Então, quando esse vídeo da Unicef foi liberado no ano passado, ele viralizou de uma forma muito bacana, principalmente nos grupos familiares, porque alguém recebia de uma escola e aí já mandava para o grupo da família, sempre pensando assim, oi, vocês pais que têm crianças, fiquem atentos, porque às vezes a vítima do cyberbullying, ele silencia ao invés de expor. E, na verdade, só tem como a gente auxiliar alguém que tenha sido vítima disso, se isso é exposto, né? Então, o vídeo aí da Unicef, ele mostra que em algum momento a filha conta aos pais, né, do que recebia via celular, e ele então aciona a escola, ele aciona outros setores. Então, é muito importante que, ao acontecer, vocês reportem a alguém. E aí eu digo isso principalmente para vocês, estudantes do ensino médio, que, segundo as pesquisas, estão sempre em condição de vulnerabilidade, principalmente porque fazem um uso massivo dos seus telefones, né? Porque às vezes a gente não tem nem o computador em casa, mas a partir do momento que você possui a internet, possui o telefone, você faz todo e qualquer tipo de acesso a partir dele. Então, a proposta que é trazida através desse vídeo breve que a gente viu é que são as nossas diferenças que nos fazem tão especiais. Então, que nós saibamos respeitar as diferenças, inclusive de posicionamento das pessoas, para que a gente possa construir uma interação saudável, principalmente agora utilizando as tecnologias de informação e comunicação. E aí, pessoal, acontece um negócio muito bacana no meio de tudo isso, e que às vezes a gente não toma nem a real grandeza disso, e depois você vai pesquisar mais a fundo e vai se deparando com as informações. A Lei de Diretrizes e Bases, né, que rege uma porção de situações relacionadas à educação, a Lei 9.394, ela sofreu uma alteração, originando essa nova lei 13.663, Eugênia, aí toda vez que eu vou citar uma lei, eu lembro de você, de 14 de maio de 2018. O que essa nova lei faz? Ela traz, no seu artigo 12, palavras e normas que devem ser observadas para que todo o ambiente educacional promova medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, chamada de bullying, no âmbito das escolas. E aí ela sugere, né, ela orienta e ela dá parâmetros para isso, dizendo que essas instituições educacionais precisam estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, olha a grandeza desse negócio, né? Esse momento que nós estamos tendo aqui, esse bate-papo que a gente está tendo, nós estamos indo de encontro ao que a lei sugere, ao que a lei determina, né? Porque lei é cumpra-se. Só que o que acontece? Em algumas situações, esses cumprimentos ficam muito no âmbito da teoria, e aí eles não circulam de fato na prática. Por isso que minutos antes eu disse para vocês, é importante que esse assunto não fique aqui somente entre nós. É importante que depois vocês peguem essa gravação que a Ana Laura está fazendo e divulguem o link para todas as pessoas que vocês conhecem. Olha, você já ouviu falar sobre cyberbullying? Então assiste esse negócio aqui, só para você ver que bacana. Você sabia que tem uma lei que foi alterada justamente para que a gente tenha cuidado com essa situação?
para que a gente tenha a responsabilidade de cuidarmos mais uns dos outros, principalmente quando a gente utiliza tecnologias da informação e comunicação. Então, isso daí, pessoal, é uma responsabilidade que nós temos. É uma ação que nós precisamos desempenhar, nós precisamos realizar. E aí o Campus Piuí, ele vem com essa proposta. Esse nosso momento agora é apenas um dos muitos que já aconteceram. Quantas mesas redondas a gente teve há dias atrás? Nós tivemos agora momentos históricos dentro dessa situação de pandemia, quando até defesa de TCC a gente já teve através das tecnologias da informação e comunicação. E aí, o que acontece nesse momento? Como é que eu me comporto? Como é que eu me comporto com o colega ou com o apresentador naquele momento? Esse questionamento a gente precisa se fazer todo o tempo, porque a gente acaba achando que por estarmos aqui, ó, atrás das câmeras, o impacto disso pode ser menor. Ah, foi só uma brincadeirinha. E, no entanto, é o oposto disso. Porque justamente, como eu disse minutos atrás, o fato de nós não estarmos próximos, da gente não sentir o tom da voz, não olhar nos olhos das pessoas, você não sabe qual foi a intenção da brincadeira. Então, é momento de nos atentarmos para esse tipo de responsabilidade e fazermos de forma diferente. E a gente está dando passo para isso, né? Olha que bacana disso. O respeito começa em nossas atitudes. Então, como é que eu me porto quando eu assisto uma aula online, ao vivo? Como é que eu me porto quando eu vou prestigiar o meu colega, que não pôde ter a sua defesa de trabalho feita no modo tradicional, e aí, então ele precisa se apresentar através do vídeo? Como eu me porto quando o meu professor, o meu coordenador de curso ou qualquer outra pessoa propõe um momento desse e ele quer expor uma opinião que às vezes não é algo que eu concordo. Mas olha ali, ó, para ter a sua opinião respeitada, respeite a opinião dos outros, é o mínimo que devemos fazer. Não, Estela, eu não concordo, nada. Estelinha, eu tô com tanta saudade de vocês me chamarem de Estelinha, que vocês não fazem ideia. Não, Estelinha, eu não concordo com nada do que você falou, mas respeito. Isso é o que constrói os diálogos, sabe, pessoal? É eu dizer para vocês o que eu acredito e vocês virem para mim para me dizer o que vocês acreditam. E aí a gente faz uma troca tão saudável e uma troca tão bacana que muito provavelmente de duas ideias a gente consegue chegar num denominador comum e sai com uma. E se isso não acontece, ainda não é caso perdido, porque podem ser de fato duas ideias muito diferentes, mas um respeito que eu preciso ter para você e você precisa ter para comigo é o que faz toda a diferença. E nesse momento remoto, quando a gente se depara com esse ensino remoto emergencial, é o momento da gente colocar aí o respeito em alta. Né? É o momento de eu olhar para mim e, a partir desse olhar, eu me colocar no lugar do outro. Tem uma palavra que eu amo, que se chama empatia. Nunca houve um momento em que a gente precisasse usar mais da empatia do que agora. Às vezes, né, eu vejo as pessoas de máscara, eu falo que jamais os olhos tiveram que ser tão verdadeiros, porque você não sabe se a pessoa tá pondo nem língua para você, porque você não vê nada, tá tudo tampado, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, que não é uma ação fácil, parece, mas não é. Quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente já joga para 50% para baixo, né? 50% a menos de chance de eu cometer um cyberbullying ou ser acometido por um. Porque a partir do momento que eu dou conta de pensar na dor do outro, eu penso 1000 vezes, será que eu faço esse trem? Ou será que eu não faço? E aí esse exercício que a gente precisa fazer, né, de ser empático, de nos colocar no lugar do outro, ele dá um pouquinho de trabalho. Mas é um trabalho que vale muito a pena. Olha só, de acordo com a ciência, né, neurocirurgiões, neurologistas, eles afirmam que a empatia trata-se de um processo.
Não tem um botãozinho que eu ligo aqui, a partir de agora eu sou mais empática do que agora mesmo. Não funciona assim. É um treinamento, é um ciclo. Se vocês observarem aí na imagem exposta, nós estamos num lugar que nos permite, e eu até diria assim, que deveria nos obrigar, mas a palavra obrigar é muito forte, mas que nos permite e nos induz a sermos empáticos. Como? Quando eu vejo, mas ver não no sentido de só bater o olho e tá pronto, no sentido de prestar atenção. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas, principalmente agora, e você mantém o telefone ali, ó, você finge que tá olhando a pessoa e que tá escutando ela, mas na verdade, ó, um olho lá, um peixe e um no gato. Não é isso. Na verdade, você precisa, de fato, tirar aqueles segundos, esses 30, esse minuto atrás, em que 10 segundos eu olhei para a carinha de vocês, ele me valeu mais do que 30 dias esperando por isso. Então, quando a gente faz esse processo, né, esse ciclo, então a gente se deixa vulnerável. Se deixar vulnerável não quer dizer que você está enfraquecido. Está querendo dizer que você abriu o seu coração. Você permite enxergar e ouvir coisas que antes você não permitia. E aí você cria uma narrativa pessoal para isso. Você bota aqui dentro do seu tic-teco, opa, se eu tivesse no lugar da Estelinha, falando lá que nem uma taquara rachada, o que será que ela espera que aconteça no final? Será que ela quer que todo mundo se manifeste? Sim. Será que ela gostaria de ver nas próximas aulas, nos próximos encontros, que todos nós dessemos conta de cuidar dessa parte de responsabilidade, de se colocar no lugar do outro? Isso é empatia. É vocês tentarem entender o que me acomete enquanto sentimento. E eu preciso tentar fazer o mesmo. E aí, então, quando isso acontece, há um despertar de sensações, eu fico mais fina, eu consigo sentir mais do que no normal, e segundo a neurologia, né, os neurocirurgiões, eles dizem que é nesse momento que a conexão estabelece-se. Aí sim eu dei conta de ocupar o seu lugar, eu dei conta de pensar o que você sentiria, ou como você se sentiria a partir do momento que eu faço ou não faço determinada ação. E aí, então, você faz isso, né? Reflete e, então, verifica se isso é bom para que aconteça ou não, né? Dias atrás, numa das nossas mesas redondas, eu assisti uma cena que me deixou muito triste. O palestrante falava, né? Ele que despendeu todo um tempo dele contando da experiência dele na Universidade Federal de Lavras, um tema extremamente importante para vocês que são da área da construção civil, né? Independente de estarem no curso técnico ou no curso superior. E quando a palestra começam a surgir as brincadeiras de muito mau gosto, né? Com sons, né? Com alguma coisa que lembrasse conteúdo pornográfico, num ambiente em que a gente conta com adolescentes menores de 18 anos. Quem é que estava fazendo isso? Eu prefiro acreditar que não era nenhum dos nossos. Tinham alguns perfis fakes, né, que tá aí, né, a falsidade ideológica, né, como é que eu me escondo atrás disso e provoco uma ação que só vai denegrir o outro, que só vai machucar o outro, para que isso? Então, provavelmente, se aqueles colegas, né, se aquelas pessoas queridas tivessem passado por esse ciclo que eu mostro aí na tela, muito provavelmente a gente teria diminuído em 50% a chance deles terem sido ofensivos daquela forma, né? Desconcerta todo o grupo, desconcertou naquela época o palestrante e cria uma situação de mal-estar que não precisa acontecer. Então, nós agora somos responsáveis pelas nossas ações nesse ambiente cibernético, nesse ambiente de tecnologia, né? Eu costumo dizer que quando uma pessoa desconhece uma informação, ela até merece uma desculpa. Ah, fez porque não sabia, era ignorante daquela situação. Nós não somos. Nós somos privilegiados. Privilegiados de fazer parte de uma instituição federal de ensino e de contar com pessoas que estão tão preocupados com o nosso dia a dia, promovendo condições da gente se encontrar, ainda que remotamente, promovendo condições de que o nosso ensino-aprendizagem não fique parado, atropelado por essa Covid-19, mas, ainda que com adaptações, a gente consiga fazer com que o ano de 2020 ainda traga frutos muito positivos.
Então, eu convido vocês para exercitarem o processo do despertar da empatia. A partir do momento que o ser humano faz isso, que ele realmente dá conta de se colocar no lugar do outro, então ele está pronto para participar de toda e qualquer tarefa, porque a gente joga para quase zero todas essas questões de ofensa que possam existir, ok? E aí, olha, já caminhando para o finalmente da minha fala, porque depois eu vou abrir para a gente se ver de novo, para a gente discutir, para a gente falar, eu tomei a liberdade de trazer para nós dicas de prevenção do cyberbullying, né? Agora que muito mais efetivamente nós vamos nos encontrar nesse ambiente virtual, né? Toda semana, enfim, quase todos os dias. Então, como primeira dica, né, não passe suas senhas para os outros. Nós vivemos num ambiente, principalmente o interior tem muito disso, né? A gente é muito próximo. Mas se existe senha em alguma coisa, assim como eu tenho as minhas provas com senha aqui no celular, é por um motivo específico. Não no sentido de esconder algo, tá? Eu até chamo muito a atenção de vocês para isso. Cuidado, a própria Unicef mostrava lá na sua campanha, né? Aquilo que você posta online, você posta para o mundo. Então, muito cuidado com essas postagens. Mas o cuidado das senhas é justamente para que conteúdos, como eu tenho aqui as minhas provas, né, e vocês provavelmente têm aí algumas coisas suas, transações bancárias, alguma ajuda ao pai e à mãe, não divulguem suas senhas, para que vocês tenham um mínimo de controle dos seus trabalhos, né, daquilo que você possui. No entanto, principalmente vocês que são estudantes do ensino médio, é extremamente importante que vocês estabeleçam uma relação de muita confiança com seus pais ou responsáveis. É importante que eles saibam qual é o mundo que vocês navegam. Qual é o portal da escola onde ele tem condição de ver a sua frequência, de ver as notas que você alcançou, não esperar que a coordenação entregue lá o boletim, mas que ele consiga acompanhar de forma virtual também. Então, esse momento, ele é extremamente importante. Seja cuidadoso com amizades virtuais. Nós estamos muito mais vulneráveis agora do que antes, né? O ser humano, ele tem, por natureza, uma necessidade gigantesca de estar com o outro. E agora nós estamos um com os outros aqui, ó, nesse formato de agora, né? Do jeito que a gente tá. A gente mal se vê, né? Esse momento de vulnerabilidade acaba abrindo brechas para que você permita que pessoas não conhecidas se aproximem mais. Muito cuidado com isso, né? Principalmente por causa dos perfis fakes. Eu me preocupo muito, porque muito atrelado a essa questão do cyberbullying, caminha a pedofilia, que é um outro assunto, que dá para um outro bate-papo, mas que é extremamente grave. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa questão do ambiente virtual. Mantenha uma relação saudável com os seus, para que eles possam ver do que se trata, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão participando. Isso é muito importante, né? Principalmente aí para os nossos meninos mais jovens, né, do ensino médio. Alguém pediu uma foto sua? Pense algumas vezes antes de enviar. Tem inúmeros aplicativos hoje, pessoal, que transmutam, né? Você pega uma parte do seu corpo e bota o rosto de outra pessoa, ou o contrário disso, e uma montagem depois de feita e divulgada, é muito difícil até que você prove que aquilo não é verdadeiro. E a gente conhece, né? E a própria mídia televisiva e escrita mostra para nós uma quantidade infinita de crimes virtuais a partir de fotos, principalmente de atores e atrizes. Então, tomar muito cuidado com isso. De fato, é necessário o envio dessa foto? Sabe por quê? Geralmente, quando uma pessoa procura foto da gente, se é verídico, ela vai direto na rede social. A maioria de nós tem e-mail, que tem foto para identificar, tem o WhatsApp, que tem uma foto para identificar, tem o Instagram, tem Facebook. Então, assim, realmente é necessário que a foto seja enviada? Se é, qual é o motivo? Para que ela vai ser utilizada? E aí, com essas justificativas, a gente consegue ir cercando, né? Cuidando da nossa segurança. Não abra links suspeitos. A gente está cansado de ver aí as fake news, né? Ah, clique nesse link, então você receberá um prêmio do não sei o quê. Ah, porque o Magazine Luiza está mandando tal coisa que se você se inscrever, você vai concorrer a um notebook. Antes de clicarem em qualquer link que vocês receberem,
façam primeiro uma busca através de uma outra aba, né, não daquele link, se realmente aquela informação é verdadeira. Durante essa pandemia, tá um show de leilões virtuais de carro que não existem. E aí, se, você, né, se as pessoas caem numa dessa, os prejuízos são gigantescos. Então, muito cuidado com links suspeitos. Tá com dúvida? Mostra para alguém, busca alguém que possa olhar para você, que já tenha visto alguma coisa, mas não vai entrando de cara, não, né? É através desses links suspeitos que a gente tem aí telefones clonados, né? Que a gente tem aí contas clonadas e aí por diante. E a dica 5, ela é quase contraditória nesses tempos que a gente está vivendo agora. Tente evitar a exposição. Nesse momento, nós temos que utilizar da tecnologia da informação e comunicação para nos expor. Não fosse isso, como é que eu dava esse recadinho aqui para a gente, né? Então, há uma exposição. No entanto, é uma exposição medida, né? É uma exposição preparada, saudável. Então, nós precisamos evitar exposições que não vão nos agregar. Exposições que, na verdade, vão desfazer uma boa imagem que nós temos. E aí, como o pessoal da publicidade e propaganda diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, vamos cuidar dessa imagem, né? Daquilo que nós estamos entregando ao outro, porque, principalmente nesse tempo de pandemia, é o meio que a gente tem para se comunicar e se fazer presente nessas situações. Não menos importante que isso, nós temos algumas regras de convivência e ferramentas de comunicação. Para nós, né, da TI, a gente chama algumas regras que estão relacionadas à etiqueta, né, de comportamento, de utilização da tecnologia da informação e comunicação, a gente chama isso de netiqueta. Ou seja, uma etiqueta que está imbricada, unida, atrelada às questões da internet, né, as questões dessa comunicação virtual. E a ética é um casamento perfeito com esse momento, porque eu preciso exercitar isso que a minha mãe me ensinou, né, que a ética é fazer de forma certa, né, aquela ação, mesmo quando ninguém está te observando. Então, olha só, nós vamos começar a semana que vem a ter efetivas aulas a partir do ensino remoto emergencial. Então, que tipo de netiquetas nós precisamos ter para que isso aconteça de uma forma mais suave? Então, olha só, sente-se de forma confortável e preze por um lugar silencioso e adaptado para os momentos de aula. Pessoal, nós não temos, pelo menos a maioria de nós, não temos em casa um escritório montado, que já estava ali esperando, se alguma coisa acontecer, uma pandemia, a gente tem um escritório para ter aula. Não funciona assim, né? Então, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um mega local? Não, mas eu preciso ter o mínimo de espaço para que eu possa me concentrar. Então, por exemplo, essa casa aqui que eu estou, de onde eu falo com vocês, ela nem é minha. A minha casa está passando por reforma, então eu estou numa casa que não me pertence. Este quarto, de onde eu ministro os meus bate-papos, as reuniões e aulas, é um quarto totalmente improvisado, né? Eu não vou mostrar, porque esse negócio está sendo gravado, mas eu vou contar. Eu tenho atrás do computador um armário, uma caixa daquelas antigas de madeira, onde eu uso para passar roupa, e dentro dela tem material de cama, mesa e banho, né, que a minha família precisa. Na minha lateral esquerda, eu estou parecendo as aeromoças, né, à sua esquerda, você tem um monte de bagunça, porque como a casa não é minha, eu não desencaixotei uma porção de coisas. No entanto, eu escolhi esse cantinho, que trata-se de uma mesa, onde o computador está apoiado, e uma parede lisa atrás. Nem tão lisa, porque eu acredito que vocês estão vendo as obras de artes mais lindas que eu conheço, de uma artista chamada Esther. Então, esse espaço aqui é o espaço que eu disponho para poder ministrar todas essas minhas atividades e consigo fazer o mesmo para a Esther. É de onde ela faz as aulas dela. É o melhor lugar para isso? Não.
mas ele foi adaptado para que no momento que eu venho para cá, assim como agora, para falar com vocês, eu tenha tranquilidade, o ambiente está silencioso, eu possuo uma mesa, ainda que improvisada, para eu poder fazer as minhas anotações e eu consigo dispor aqui a minha máquina, né? No caso, o meu computador. Então, quando eu falo aqui na primeira dica, para que a gente sente-se de forma confortável, caramba, se eu não consigo ter ao menos o assento aqui, para eu estar atencioso ao que me vai ser passado, muito provavelmente meu nível de aprendizagem já vai dar uma caída. Então, se vocês conseguem fazer isso, né, vocês que são aí da construção civil, talvez a turma mais novinha aí do técnico ainda não viu, mas tem um assunto muito discutido, né, aí em suas disciplinas, que se chama ergonomia. Então, essa questão postural, a questão de onde eu escrevo, onde eu estou, ela interfere no meu processo de aprendizagem. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Eu entrego para vocês essa tarefa. Vocês têm que pensar, né? Eu espero que já tenham pensado, inclusive, nesse local para poder se fazer esse estudo. Quando, do momento das aulas, ouça as dicas que o professor vai te dar. Muito provavelmente, elas vão ser parecidas, mas não serão iguais, porque cada um conduz aquele processo de ensino-aprendizagem a partir daquilo que acha que é mais produtivo. Até porque as aulas têm naturezas diferentes. Então, estejam atentos aos seus professores e sigam as suas instruções. Aprendam as regras específicas de cada aula e estejam dispostos a segui-las. Porque se lá na sala de aula a gente já tinha que dar conta da questão da atenção, da disciplina, da postura, em casa a nossa responsabilidade é muito maior. Primeiro, pelo distanciamento físico, olha isso, né? E segundo, por todo o restante que a gente comentou do início até agora. Então, a nossa responsabilidade está marcada aqui, ó, na dica 6. A aula online requer mais disciplina e atenção, e só você consegue se educar para isso. Por mais que eu chame vocês no momento de aula minha, né? Se vocês não estiverem predispostos a participar, eu não tenho acesso a vocês. Né? Vocês estão de lá da máquina, não estão na minha frente. Eu não posso ir lá e tocar no ombro de vocês, na mão de vocês, que eu adoro fazer isso, né? No braço, para que vocês olhem para mim, olhem para o que eu estou explicando. Então, a nossa responsabilidade é gigantesca. Voltando aqui na dica 4, cuidado com o uso excessivo dos emotions e dos emojis, né? Às vezes a gente está aí todo participante de alguma coisa, mas na hora que você bota uma carinha de sorriso, que talvez fosse para contextualizar a fala anterior, é bem na hora que um colega está fazendo a exposição dele. E aí, como ele não te vê, nem tampouco te escuta, ele pode pensar assim, caramba, botaram uma carinha de riso do que eu estou falando, porque infelizmente a nossa mente ela faz isso, ela processa do não para mim, mas de mim. Então, quando vocês estiverem nesses momentos de ensino-aprendizagem, né, dessas aulas ao vivo, tomem muito cuidado com o que vocês vão escrever e com o que vocês vão desenhar, porque a grande parte dos cyberbullying, que são hoje aferidos, né, quando eles são rastreados, eles estão pautados por brincadeiras através de carinhas e frases escritas de forma violenta. Né? E é uma violência silenciosa, mas ela é silenciosa aberta para o mundo, porque se é uma sala que tem 65 e vocês escrevem alguma coisa aí, aqueles 65 terão noção do que está sendo escrito. A gente precisa tomar muito cuidado. Quando estiver com dúvidas, utilize as instruções repassadas pelo professor de como devem ser expostas. Então, o professor ele já vai conduzir, né, com cada turma, o seu formato de aula online, o seu formato de ensino-aprendizagem virtual. E aí vocês precisam atentar-se para essas regras, até porque são muitos e muito provavelmente as regras serão parecidas, mas não serão iguais, para que vocês tenham rendimento, para que vocês tenham aproveitamento em tudo que vocês fizerem. E se fosse para fechar tudo isso que eu disse até agora, eu diria para vocês que tem que estar em alta o respeito e a empatia. Porque se a gente bota esse conjuntinho trabalhando juntos, a nossa chance de ter 100% de aproveitamento, de aprendizagem, de atenção, de
coleguismo e de alegria, mesmo nesses encontros virtuais, essa chance, ela é sempre acrescida, né? Então, a gente tem somente a ganhar. Eu gostaria, né, pretendo fechar a minha fala com esse vídeo do Augusto Cury. O Augusto Cury é um cara que eu admiro muito pelo formato da sua escrita, né? Ele escreve sobre tudo e escreve de forma que qualquer pessoa consiga ler. E ele não fez diferente agora em épocas de coronavírus. Então, antes que eu saia dessa minha apresentação, né, que eu quero de novo ver a carinha de vocês e eu quero ouvi-los, eu gostaria de sintetizar a minha fala disso tudo que vocês me ouviram, papapá, do início até agora, mas que tenham certeza que é com muita responsabilidade, com muito carinho, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas palavras dele. Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que isso é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury.
Bom, então agora é a melhor parte, né? Que é a parte que a gente de fato conversa. Eu vou deixar aqui, eu vou fechar a apresentação que está compartilhada, para a gente poder se ver de novo, se falar, e aí a gente terminar de construir esse pensamento. Desde já, eu agradeço, né, a cada um de vocês que está aqui desde o início, né, os que chegaram depois, que eu já tinha dito, boa noite, e conversem comigo agora, por favor. Me digam aí o que vocês têm para acrescentar, o que vocês têm de dúvida, o que vocês têm para sugerir, que eu estou aqui morrendo de vontade de vê-los e de ouvi-los. Gente, não me deixa aqui sozinha, não. Fala comigo. Estela, tá dando para me ver? Porque a luz aqui de onde eu estou tá bem ruim. Eu tô aqui. Eu quero agradecer, porque, assim, eu lembro da primeira conversa que a gente teve, né, sobre o tema, constantes conversas, na verdade, né, porque eu acho que é até importante a gente ter esse espaço aqui de conversa, até para os estudantes, né, de todos os cursos saberem, assim, que a gente também fica preocupado, né, a gente também fica ansioso, como é que vai ser esse retorno das aulas e tudo. E é muito bom a gente, assim, colocar em prática, né, ações que vão ajudar a gente a enfrentar isso tudo que a gente está sentindo, né, que pode ser um desafio. Então, eu quero agradecer você de ter aí topado, né, de fazer essa conversa, porque é a sua área, né, e eu acho que até o seu jeito também de falar, de trazer isso para os alunos é muito bom. Então, assim, eu queria mesmo, acho que é dividir essa questão de que todo cuidado, né, que a gente tem com o outro e que a gente precisa ter agora, né, com a escola, com esse espaço de aprendizado, né, que a gente vai ter, é muito importante, né, porque, assim, são várias vidas, várias pessoas juntas, então tem o lado dos professores também, né, então, às vezes, o professor, ele se sente triste por algumas ações dos alunos, às vezes aquilo que você falou da figurinha, quando coloca no, às vezes tem um professor que é mais tímido, porque tem algum outro que às vezes vai lá e faz uma brincadeira, né, e já lida ali, depois nem lembra. Mas tem professores também que são mais tímidos, né, tem estudante que tem essa timidez também, então aquilo que você disse, vai guardar, né, então assim, eu acho que esse espaço é muito bom, então eu queria agradecer, queria colocar também né, os estudantes aí, nesse clima, assim, de conversa, né, para ser um espaço, assim, não só agora, mas a partir de agora, que a gente possa conversar sobre isso, porque teve até uma vez que minha irmã, dando aula também virtual, ela falou que tinha um estudante que falava muito na aula, então, assim, tudo que ela perguntava, ele ia lá, ligava o microfone, dava opinião, respondia, e aí ela percebeu que, num determinado momento, ele parou de responder. Então, ela ia lá fazer alguns questionamentos e aí não tinha resposta. E ela, gente, que estranho. Né? E aí ela comentou, não, por que né, o fulano não está comentando? Aí uma estudante foi lá, entrou em contato com ela e falou, olha, professora, é porque no grupo que a gente tem privado do WhatsApp, só a gente, o pessoal começou a fazer brincadeiras com a voz dele. Então, quando ele começava a falar na aula, lá no grupo, começava a ter as brincadeiras, ou seja, ele viu aquilo e falou, então agora eu vou deixar de participar, né? Claro, não quero ficar recebendo brincadeirinhas sobre a minha voz e tudo. Então, isso é muito sério, né? Então, às vezes, a gente nem sabe a consequência disso para, né, para aquele colega nosso, e é importante que outros colegas que são mais sensíveis, que estão percebendo isso também, falem com o professor. Então, assim, para criar esse espaço de conversa sobre esse assunto, né, porque às vezes, assim, nem o professor vai conseguir perceber, então, quando um da turma fala com a gente, eu acho que isso é muito legal, porque a gente está sempre aprendendo também, né? O professor também está aprendendo nesse espaço. O tempo todo. Então, assim, para a gente criar esse ambiente de conversa para ser o mais próximo possível, né, de um espaço acolhedor, né, de um espaço em que a gente realmente vai conseguir aprender, assim, nos 3 cursos, né, que é um desafio muito grande, né, eu acho que para engenharia, um desafio muito grande também, né, de estar lidando com as questões profissionais e tudo, então, às vezes, você está de cabeça cheia, tem que assistir a aula,
o integrado também, muito desafio, muitas questões específicas também da idade, e para os professores também o desafio de estar, então, às vezes o professor ali não vai ter um domínio da ferramenta rapidamente ali para conseguir fazer algo, então, para o estudante também ter esse acolhimento, né, de que o professor também está aprendendo. Então, eu acho que a gente criar esse espaço de conversa sobre esse tema, né, desde então, desde a conversa de agora, eu acho que é muito importante, né? E até para a gente fazer outros, né? Para não ser só esse, né? Para a gente continuar conversando disso durante esse período que isso vai ficar bem, assim, presente. Então, agradecer e só registrar mesmo, assim, que esses espaços de conversa são muito importantes. É isso. Obrigada, viu, Stella? Muito obrigada. Eu que agradeço. Fala comigo, gente, que depois eu vou pedir mais 10 segundos da carinha de todo mundo. Fala comigo. Stella, foi ótimo, maravilhosa, como sempre, né? Amém. Nossa, excelente, como diz a Ranucci, para a gente fazer mais vezes, né? Principalmente agora ao longo do processo do ensino remoto. Nossa, fantástico. O que eu mais, assim, eu gostei de tudo, né? Mas quando você fala do respeito, que a gente tem que se colocar, né, assim, se colocar no lugar do outro, da questão da empatia, isso é muito importante, porque todos nós merecemos respeito, né? Então, a gente respeitar o colega, as opiniões que são às vezes adversas, né? Que não são compatíveis com a nossa, mas nenhum ser humano, ele aprende sozinho, ele sempre aprende com o outro, né? Então, às vezes, uma coisa que, para mim, um pensamento, né, que a gente tem, às vezes, quando o outro emite aquela opinião, né, então faz com que a gente tenha aquela reflexão. Então, muito obrigada por tudo, excelente, parabéns, você é maravilhosa. Amém, para nós. Para nós. Bora aí, gente. E os meninos e meninas? Tô querendo escutar vocês. Vocês não estão com saudade de mim, não é? Professora Estela, tudo bem? Oi, Charles, tudo e você? Tudo jóia. Oi, gente, boa tarde, boa noite já, né? Estelinha, parabéns, né, pela iniciativa aí. Realmente é um tema importantíssimo, né? A gente sabe, na gestão, a quantidade de problemas que acontecem em relação a isso, não só entre alunos, mas entre servidores, servidores e alunos, né? Isso realmente é um tema fundamental. Uhum. Eu queria te perguntar se nessas suas andanças aí pelo tema, né? Se tem alguma estatística, nem que seja macro, né, sobre a questão do bullying em instituições de ensino, né? E pelo menos assim, não precisa nem ser estatísticas oficiais, mas só para a gente ter uma noção. E eu queria também, né, até porque a gente está falando de Piuí, aconteceu essa semana, né, um cyberbullying muito pesado aí, né? Todo mundo deve ter ficado sabendo. Uma moça que saiu uns vídeos aí muito, né, complicados e denegrindo a imagem, e um celular que foi enviado para manutenção, né? Vocês veem a gravidade disso, isso acaba com a vida da pessoa, né? Literalmente. Chega a ponto até de ter caso de suicídio e mudança de vida por causa disso. Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, a pergunta é essa. Se tem alguma estatística em relação a isso, e também para a gente tentar, quando receber essas coisas, não compartilhar, né, para tentar minimizar esses estragos aí. Charles, obrigada pelas palavras, né? E aí eu vou tentar aqui te responder dentro do que eu tenho. O Instituto Ipsos, que foi um instituto francês que eu pesquisei muito para poder trazer as informações mais recentes, porque, assim, o que tem acontecido? As pesquisas acontecem, mas muito dos dados ainda não têm um valor científico das pesquisas que estão sendo executadas com relação ao cyberbullying, né, desse tema que a gente está falando. Mas esse instituto francês, em especial, que é de onde eu tiro os recortes, né, que eu mostrei lá no início da apresentação, uma das pesquisas mostra que de março até abril houve um aumento significativo de 75% desse crime virtual chamado de cyberbullying. Isso porque
todas as instituições de ensino, sejam elas privadas ou particulares, optaram por algum tipo de utilização da ferramenta computacional, das TICs, para a condução de suas atividades de ensino-aprendizagem. Então, assim, essa foi um dado que eu achei, assim, extremamente perigoso. Você vê que 75% é um número alto para um crime virtual que já acontecia há algum tempo. A gente acabou potencializando isso, né? O ser humano, a sociedade de modo geral, acabou potencializando isso por causa do aumento realmente do acesso. Não encontrei nenhuma pesquisa que trouxesse especificamente, foi até uma coisa que eu pesquisei, sobre as instituições mineiras, porque, na verdade, eu queria ter encontrado alguma coisa até a nível, tipo, das nossas universidades federais, do próprio instituto, mas eu não encontrei nada que fosse recente. Eu encontrei pesquisas, assim, do ano de 2018, finalzinho de 2017, mas que eu não acreditei que fossem corroborar aqui, porque é um tempo diferente do que a gente está vivendo agora, né? Eu acredito que agora, inclusive, né, nos próximos meses aí, eu acredito que muitos pesquisadores vão estudar acerca disso, até porque eu já fui abordada por muitos servidores do IF fazendo suas pesquisas de mestrado e doutorado em cima dessa situação, né, da questão dos acessos, de como é que a gente está conduzindo o ensino remoto emergencial e também dos crimes eletrônicos que são possíveis de ser feitos a partir disso. Essa é a primeira situação. Depois você me diga se respondi, né, a sua pergunta. Quando você fala, né, da questão que inclusive aconteceu aqui em Piuí, situações como essas são extremamente vexatórias, né, e são muito tristes, porque é aquilo que eu falei durante a minha apresentação. Se o ser humano não põe em prática o fator respeito e, por consequência, a empatia, nós vamos ter situações como essa todos os dias. Porque a partir do momento, né, como a Unicef coloca lá no seu vídeo, a partir do momento que você posta online, você posta para o mundo. Então, de fato, as pessoas precisam exercitar a questão da ética, né, do respeito e da empatia. Por exemplo, até onde eu vou? Existem limites, não é? O meu termina onde começa o seu. Então, é importante que todos nós tenhamos essa consciência. E é por isso que eu chamo a atenção aí de nós todos que estamos aqui, né, nesse grupo, não só dos estudantes, para que nós sejamos muito responsáveis com o uso da ferramenta computacional. Apesar dela ter várias formas de proteger as informações, é possível que se faça vários dribles quanto a isso também, né? Então, vamos ser sábios e vamos utilizar essas ferramentas com maior cuidado no sentido do respeito e principalmente no sentido de empatia. Eu acredito que com o ensino remoto emergencial, né, que tem sido adotado não só no IF, mas em inúmeras instituições de ensino, a gente torna-se mais exposto automaticamente por essa metodologia de trabalho. Mas é o que nós temos para o momento. Então, nós precisamos fazer com que esse processo de aprendizagem, ele seja para nós muito produtivo, e não seja de violência, né, que é o que a gente está tratando aqui agora, por exemplo, através do cyberbullying. Ok? Perfeito, professora. Na verdade, só o fato de estar discutindo o assunto, né, muitas pessoas não sabem que fazem bullying, né, e muitas não sabem, por consequência, que fazem o cyberbullying. Uhum. Então, só o fato de discutir e entender, até por questões legais, né? Sim. Que na verdade essa lei ela só reforça a questão de direito penal, né? Ofensa, então assim. Mas é muito legal a iniciativa aí, parabéns, viu? E que venham muitas outras aí pela frente. Obrigado. Obrigada por ter participado conosco. Muito obrigada. Obrigado a você. Se vocês, estudantes, não se manifestarem, eu vou sortear quem vai falar comigo. Então, ok? Quem vai falar ou eu posso sortear? Estelinha, eu não peguei a câmera, que eu cabelo todo bagunçado e tô não de tem pijama problema, ainda. O meu também tá, olha, você sabia que durante a quarentena eu mesma aprendi a cortar meu cabelo? Não ficou lá grandes coisas, mas você pode mostrar o seu para mim, se você quiser, não tem problema. Deixa para outro dia, gostei bastante.
Que E bom. eu não costumo participar. Desculpa meu pai falando ali que tá jogando, ele fica irritado. Deixa o pai falar, gente. Faz parte desse processo. Gostei bastante. Eu não costumo participar muito. Eu faço. Dentro de mim eu tenho a minha opinião, mas eu nunca falo, né? Por medo que as pessoas vão pensar Olha. e por vergonha também. E não gosto de fazer nada que chame atenção, que as pessoas têm que olhar para mim. Então, que todo mundo seja em silêncio me ouvindo. Eu tenho, não vergonha, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito para frente, né? Não tenho vergonha, não sou muito tímida. Mas por medo que as pessoas vão pensar de mim, de zoar, ou qualquer tipo de fofoca. Eu gostei muito, achei bem interessante. Eu até pensei, gente, eu tenho uma opinião, eu tenho que falar dessa vez. Muito bem. Então foi isso, eu gostei bastante. Ívila, você é uma lindeza. Olha isso que você acabou de fazer. Olha isso que você acabou de fazer. Isso, para mim, tudo foi fantástico. Mas se nada tivesse dado certo, esse seu posicionamento, para mim, valeu tudo. Você sabe por quê? Quando a gente trata dessas questões, é muito importante ouvir de vocês que estão do outro lado essa retenção, porque as pessoas às vezes deixam de contribuir, que é o que você acabou de dizer, e com certeza seria uma contribuição muito bacana, muito positiva, e às vezes as pessoas se resguardam por medo do que o outro vai dizer. Então, eu volto a reforçar que nós todos temos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros, né, através aí do respeito e da empatia, para que assim, pessoas assim como você, que ficam às vezes se segurando para não se manifestarem, que faça exatamente o que você fez agora. Se manifestem, porque é direito de todos. Nós estamos aqui construindo um processo que é diferente, que é novo para todo mundo. Eu não achei que a nossa geração pegasse uma situação dessa, em que a gente tivesse que ficar fechado dentro de casa, em que a gente não pudesse ver ninguém. Como isso se fez para nós, nós temos que utilizar de toda a nossa sabedoria e da nossa boa vontade em aprender as coisas e transformar, né, esse limão aí numa limonada, enfim. E aí, quando você vem com essa sua fala tão abençoada, você não sabe o quanto me deixa feliz. E que sirva de lição, de incentivo, né, de aprendizado para todos nós que inúmeras vezes nos seguramos por medo da posição alheia, né, da posição do outro. Eu li outro dia num livro, Ívila, né, e todo mundo que está aqui, que o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é o amor. Porque quando a gente coloca amor em todas as coisas tornam-se possíveis de ser realizadas. Foi exatamente o que você fez agora. Encheu de amor a sua fala, que eu tô aqui, ó, parabéns. Amei, de todo o coração. Parabéns de verdade. Obrigada. E não deixe de se manifestar mais a participar, né? Porque eu tenho, assim, eu sempre tive uma opinião a respeito de tudo. Até quando teve as mesas redondas na escola ano passado, ao meu redor, eu tava falando a minha opinião, mas na hora de falar para todo mundo, eu tinha medo. Mas agora eu vou participar mais e para mim foi um crescimento muito grande. Obrigada, Estela. Eu fico muito agradecida. Um beijo gigantesco. Pessoal, tô às ordens. Oi, Estela. E aí, Humberto Melo? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Parabéns aí, bacanérrima apresentação. Muito bom ver todo mundo aí, igual a Ívila falando, participando. Saudades disso aí. Segunda-feira começa, né, Ívila? Oi, Estela, nós vivemos aí recentemente, eu vi que você citou a questão de defesa de PCCs, teve algumas palestras, e que, inclusive, a gente passou por algumas situações desagradáveis, né? Eu queria que você repetisse, falasse um pouquinho de novo sobre possíveis consequências que pode haver caso haja essas participações de má-fé durante esses programas públicos, né, essas videoconferências e tal, caso a gente consiga identificar essas pessoas que fazem essas coisas desagradáveis. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Crimes virtuais, né, chamados também de crimes cibernéticos,
eles ainda têm uma punição um tanto conturbada. No entanto, a partir do momento que o agressor é reconhecido, né, que é que nós estamos falando do cyberbullying, que foi exatamente o que aconteceu, ele pode responder civil e criminalmente por isso. Porque apesar dele não estar presente ali, Humberto, é muito claro que o que ele está fazendo é uma ofensa direcionada a quem está do outro lado. Então, ele pode, sim, responder civil e criminalmente pelo ato do crime virtual a partir do momento que ele é identificado. Quando eu faço esse convite aí para as pessoas terem responsabilidade, cuidarmos uns dos outros, é justamente porque essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas se escondem através de perfis que são falsos, né? Os fakes. E aí isso acaba dificultando um tantinho mais o trabalho de quem vai investigar. Mas ainda assim, ao ser descoberto, as punições acontecem. Tá respondido? Obrigadão. E aí, gente? Me ajuda aí. Não vamos fechar ainda, não. Oi, Fernanda. Consegue me escutar? Sim, te ouço. Então, quando eu entrei na faculdade, eu acho que não tem nada a ver, mas eu vou falar mesmo assim. Eu fui bem amiga de todo mundo, eu não sei se você lembra, que eu tentei participar o máximo possível, e algumas pessoas fizeram chacota com isso, sabe? Então, quando um professor fala pra gente dar uma opinião online, e eu fico me segurando, entendeu? Igual a Ivla falou que ela tem opinião, mas ela se segura. Tanto é que na primeira semana de aula, eu chorei o final de semana inteiro, eu lembro, e a minha mãe ficou me perguntando de que tinha acontecido, e eu não contei. E, tipo assim, eu falei que eu tava triste por causa da escola, mas eu não falei especificamente, só depois que passou. Então, já que você está falando de bullying, eu queria falar isso porque eu ainda sinto medo de falar com vocês, sabe? E eu acho que ninguém devia sentir isso. E foi, tipo, colegas de classe que fez isso comigo, entendeu? Ok, Fernanda, obrigada. E eu vou fazer que nem eu fiz com a Ívila. Que delícia que você falou comigo. Tô feliz demais. Sabe de uma coisa? A gente só consegue mostrar para as outras pessoas o quanto a gente sente, para mais ou para menos, né? O quanto eu estou feliz ou o quanto eu não estou feliz, a partir do momento que a gente conta para elas. Então, eu acho assim, não é só com vocês que acontecem. Eu fico muito triste de ouvir o relato, porque eu fico pensando o seguinte: quando a gente está em sala de aula, a gente acaba convivendo muito mais com aqueles colegas que ali estão, às vezes até do que com a família da gente. Então, espera-se, né, lá do ponto de vista da expectativa, que se tenha uma relação tranquila e saudável. Quando isso não acontece, arestas precisam ser aparadas. Então, por exemplo, quando isso te aconteceu, eu tenho certeza que te magoou profundamente. Mas você vai fazer disso um incentivo para que não aconteça de novo? E que se voltar a acontecer, que eu tenho certeza que não vai, porque esse nosso momento aqui de bate-papo, ele vai viralizar. E as pessoas vão se comportar e vão aproveitar muito positivamente todas as oportunidades que nós tivermos. Mas é importante que ao nos acontecer, ao sermos acometidos disso, né, desse momento tão infeliz, que a gente se exponha, que a gente leve isso a conhecimento, Fernanda, de quem pode nos ajudar. Por exemplo, imagina, eu tenho certeza o quão triste você ficou, a ponto, inclusive, de chorar. Ó, a Eugênia está colocando ali, ó, o setor pedagógico está à disposição, o conjunto inteiro, né? A família Campus Piuí é formada por pessoas extremamente responsáveis e dotadas de um amor muito gigantesco por cada um de vocês, né? Por cada um de nós que estamos lá. Então, é importante que o estudante, ao passar por uma situação dessa, nos procure.
para que a gente tenha condições de auxiliar nesse processo e que, para, por exemplo, momentos como esse que a gente está fazendo agora, eles aconteçam mais vezes, com mais efetividade, com mais frequência, até que a gente consiga atingir um número tão grande de pessoas e que essas pessoas atinjam outras, para que a gente consiga ceifar essa prática do bullying. Ok? Mas eu te agradeço do fundo do coração. Você já fez disso aí uma aprendizagem. Esse seu manifesto aqui, quando você faz como a Ívila, né? Usa a voz, usa o microfone e divide com a gente essa sua situação, você pode ter certeza, você cresce muito e nós todos crescemos juntos e aprendemos com isso. Ok? Estelinha. Eugênio de Souza. Eu quero agradecer primeiro por esse momento tão abençoado. Com certeza, vindo de você não seria diferente, né? A gente já sabe desse seu amor pelo que você faz. Então, a mensagem seria extremamente responsável, cuidadosa, e estamos saindo daqui com um aprendizado imenso, né? E diante da fala do professor Charles, né, dessa situação tão dolorosa, tão triste que aconteceu aqui conosco, e mal sabíamos nós que você estaria tratando desse tema hoje, né? É tudo providencial, eu acredito no que Deus faz, já é para refletir aqui junto com os nossos estudantes aquilo que devemos ou não fazer, para nós e para o outro. E aproveitando esse apontamento, professor Charles, eu queria só fazer um comentário com vocês, nossos estudantes, servidores que aqui estão e os convidados, que quando você tratou da empatia, Estelinha, a empatia era muito colocada, né, o respeito ao outro, ao próximo, ao que a gente faz, a gente pensar no que faz. E a psicologia, ela também aborda um apontamento que eu acho, assim, fantástico, e que eu gostaria de deixar isso aqui, e que seja, assim, uma sementinha no coração de cada um. A empatia, eu só consigo exercer empatia pelo outro quando há empatia por si mesmo. Então, quando eu firo o outro, é porque eu estou incapaz de me amar. Então, com certeza, infelizmente, essa pessoa que cometeu esse ato tão atroz, né, ela não se colocou no lugar do outro, nem tão pouco se ama, porque não se preocupou com a dor do outro. Então, nós precisamos nos amar, ter empatia por nós mesmos. É assim que a gente começa a empatia. Então, vamos nos olhar como a Ívila olhou agora, como a Fernandinha, sabe? Vamos utilizar de uma situação tão desagradável que aconteceu, mas para fazermos um trocadilho, se a gente pode dizer assim, vamos nos despir daquilo que nos fere, nos machuca, o despir internamente daquilo que nos traz dor, né? E, infelizmente, foi um despir de uma forma pejorativa e que machucou alguém. Mas o que eu quero deixar claro é, ninguém tem o direito de expor ninguém. E aí eu venho para essa reflexão com vocês. Então, até que ponto nós nos amamos, para que eu também possa pensar até que ponto eu possa me expor, né? A gente precisa pensar nisso também. E começar a exercer a nossa empatia. Até o quanto eu me amo, que eu me permito, de repente, correr um risco de passar por uma situação tão dolorosa. Então, por que eu estou colocando? É para vocês pensarem, tá? Eu preciso me amar, eu preciso ter essa empatia comigo, me reconhecer no meu espaço, no meu mundo, naquilo que eu ocupo, naquilo que eu faço, daquilo que eu sou, para que eu possa exercer empatia com o outro. Então, a partir de hoje, Fernanda, Ívila e todos os demais, que possam se abrir primeiro para você. Se enxergue como você é, com a pessoa incrível, em potencial que você é. Se ame, tá? Da maneira como você é, da forma como você se encontra e acreditando na possibilidade incrível de ser melhor. E essa possibilidade, ela só vai acontecer quando você olhar para dentro. Olha para dentro, se veja como você é, essa pessoa maravilhosa e incrível, exerça a sua empatia com o outro e com você. Aí eu acredito que nós vamos estabelecer laços de amizade, de respeito, de comprometimento e de amor ao próximo. Aí, se Deus quiser, atos desse tipo que aconteceu de forma tão terrível, isso com certeza a gente vai conseguir ir eliminando. A partir do momento que nós desenvolvemos uma cultura de amor a si e amor ao próximo.
Aí eu vou me colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, no meu próprio lugar. Porque muitas das vezes eu não consigo me colocar no lugar do outro, porque eu não sei nem qual lugar eu ocupo. Qual espaço eu estou na minha casa, na minha família, qual espaço eu ocupo na escola, qual espaço eu ocupo no meu hall de amigos, enquanto servidor. Então, eu preciso me encontrar, me colocar enquanto pessoa, para que eu possa ter essa empatia e, consequentemente, a empatia pelo outro virá, né, em consequência das nossas tomadas de atitude. Um beijo, era só uma forma de agradecer, tá? Beijo aí, todos estão convidados a trocar ideia, nós vamos desenvolver isso no nosso encontro amanhã, uma forma de eu estar mais próxima de vocês, mesmo em tempo de isolamento social, porque nós estamos em isolamento físico, o social vai continuar acontecendo de maneira virtual. Então, eu estou à disposição para ajudar aí, para que a gente possa desenvolver mais a empatia por si e pelo próximo, tá? Eu estou aqui à disposição com o maior carinho do mundo por vocês. Beijo. Obrigada, Eugênia. Mais alguém? Ana, você acha que a gente pode conduzir para os finalmente? Sim, Stella, eu acho que a gente já pode finalizar, porque nenhum outro participante se manifestou. Ok. Fiquem atentos ao meu comando. Pessoal, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos servidores, né, do campus, a minha segunda família, né, que em tempos de não isolamento, né, Eugênia, a gente passava mais tempo juntos do que às vezes eu passava aqui em casa. Então, assim, eu queria dizer para vocês, né, Ana Laura, Ranucci, que a princípio levantaram essa bandeira para que a gente trabalhasse, até então seria um projeto menor, e aí ele foi tomando forma e foi crescendo, e aí a gente está aqui, né, reunido nessa tarde de quinta-feira, com um tempo maior do que eu esperava que fosse, e isso me deixa muito feliz, porque é sinal que, graças a Deus, foi muito abençoado. Eu tenho sentido muito as consequências desse isolamento, porque eu sou uma pessoa que ama estar no meio de outras pessoas, né? Não preciso dizer isso, quem convive comigo sabe como é. E aí, além de toda essa questão de isolamento, eu ainda faço parte de um seleto grupo de pessoas chamadas de grupo de risco, que me impede ainda mais de ter qualquer tipo de contato. Então, eu quero dizer para vocês que, além do meu agradecimento por estar tratando desse assunto, eu agradeço também a oportunidade de ter podido me encontrar com todos vocês aqui nesse espaço, né, que para mim esse momento é muito valioso, né, falar de um assunto tão polêmico, tão importante e que impacta diretamente no nosso dia a dia, é extremamente valoroso para mim. E quando eu ouço, por exemplo, o depoimento das meninas, né, Ívila, Fernanda, me dá um aconchego no coração de saber que nós estamos no caminho certo, né? Então, que as nossas forças não esmoreçam, né, que a nossa fé não deixe de ser essa vela, né, que ilumina, que abre o caminho e que nos mostra a direção. E eu queria dizer para vocês, assim, que eu acredito, né, apesar de todo esse sentimento de falta que eu tenho, né, de vê-los, de encontrá-los, dos abraços e dos cafés, eu acredito que momentos como esse, que a gente tem passado, eles não são de todo ruim, né? Eu acho que tudo nessa vida vem para nós, para nos ensinar. Então, muito provavelmente, a humanidade, de forma geral, de modo geral, estava precisando de uma sacudida dessa, para que a gente possa rever conceitos, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, e para nós entendermos que, apesar da distância física, nós estamos juntos, né? Prova disso é esse nosso momento aqui. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, os que iniciaram, né, no princípiozinho, os que puderam só entrar depois, e até mesmo aqueles que precisaram sair um pouquinho mais cedo. E que bom que esse momento está gravado, porque a gente vai poder fazer aquilo que eu propus no início,
né, que é de fazer viralizar esse assunto no sentido de minimizar cada vez mais o seu acontecimento, né, que chegue uma hora aí que a gente possa responder ao professor Charles de que as estatísticas estão cada vez menores quando elas tratam desse tipo de crime, né, nesse caso do assunto de hoje, do cyberbullying. Então, eu quero que vocês se sintam abraçados, um abraço gigantesco para cada um de vocês, um beijo muito gostoso também, que em breve a gente possa se ver. E eu queria só repetir aquele desafio do início, que na contagem do 3, a gente encerrasse esse nosso momento com vocês mostrando por 10 segundos a carinha de vocês, tá bom? E depois eu libero vocês. Um beijo gigantesco, fiquem com Deus. Ranúcia, a Ranúcia já até tá lá. Aí, ó, a Ranúcia liderou o negócio. Então, bora lá, pessoal. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um. 1, 2, 3, carinha de todo mundo. Então! Ai, que delícia, gente. Beijo. A minha conta Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Que delícia, com Deus. Amém, com Deus também. Amém. Tchau, Estelinha. Beijo, tchau, gente. Charles. Obrigada. Olha, esse camisa nova, hein, Beto? Ai, que lindo. Saudade sem fim. Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Deus, beijo. Ai, que bom. Estelinha, aqui, ó, eu e minhas irmãs. Participações especiais, que delícia. Deus, meninas. Com Deus.